aí, galerinha, tudo bem? Professor Cleber Francisco, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre fração. Vamos sair um pouquinho da geometria, agora estudar uma parte de números, de fração, beleza? Fração, o que é fração? É uma representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. Tá, vamos ver aqui o que é fração na prática. Vamos começar lendo a notação. Uma fração são dois números sobrepostos. Fração também remete à divisão. Eu estou dividindo esses dois números e eu escrevo da seguinte forma: A sobre B. Essa notação ela tem uma nomenclatura. O meu valor que está em cima, eu chamo ele de numerador. E o valor que está embaixo, eu chamo ele de denominador. Bem simples. A fração é uma parte de um determinado todo. Eu vou representá-la da seguinte forma: A sobre B. Lembrando que A e B são só simplesmente para generalizar. São números qualquer, ok? O número que está em cima, nesse exemplo aqui o A, eu chamo de numerador. E o número que está embaixo, nesse exemplo aqui o B, eu chamo de denominador. Tranquilo? Então vamos imaginar que nós temos uma pizza. Quantas partes tem essa pizza? E eu pergunto a vocês, quantas partes foram retiradas? Aqui, se vocês forem contar, vocês vão perceber que tem 6 partes, ok? Então, o meu todo foi dividido em 6. Se eu perguntar a parte a vocês que foi retirada dessa pizza, vocês vão me responder o quê? Professor, só foi retirada uma parte. Então, eu tirei uma de 6. Vou representar aqui como 1 de 6. Essa partezinha que eu tirei, só uma, eu tirei do meu total, que eu tinha 6 partes. Então, aqui ó, a gente percebe o quê? O meu numerador, que é o valor que está em cima, é a parte que eu tenho, ou que eu vou retirar, e o valor que está embaixo é o meu todo. É tudo que está naquela representando aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu teria 6 fatias e eu retirei uma fatia. Eu tirei 1/6 dessa pizza. E se eu perguntasse a vocês quais são a pizza que ainda resta, qual é a fração que representa a pizza que ainda resta aqui? Vocês vão dizer, professor, só resta 5 fatias de um total de 6. Tá aí, 5 sobre 6. 5 sobre 6. Eu represento esse valor total aqui de pizza. O valor que eu tenho aqui ainda restante sobre o meu total. Vamos ver aqui, com algumas figuras geométricas, a representação de fração. Eu tenho aqui um triângulo e eu não estou dividindo esse triângulo. Então aqui eu posso dizer o que? Que eu tenho um triângulo inteiro, não é? E um inteiro a gente representa como 1, eu tenho uma parte de 1. 1 sobre 1, ok? E aqui eu tenho uma esfera, uma circunferência, e ele está dividido ao meio. Se ele está dividido ao meio, estou dividindo em 2 partes. Então, se o meu total é 2, eu estou pintando quantas partes aqui? A gente vai sempre querer saber as partes pintadas, ok? Eu tenho uma parte pintada de um total de 2. Aqui vai ficar 1 sobre 2. 2 é o quê? 1/2, é a metade. E aqui, ó, perceba que eu tenho um triângulo que está dividido em 3, ou seja, eu tenho 3 partes. Qual é a parte pintada? Tem quantas partes pintadas? Eu tenho 2 partes pintadas. Então aqui eu tenho 2 sobre 3. E aqui eu tenho um quadrado dividido em 4 partes e apenas 3 partes estão pintadas. Eu tenho 3 sobre 4, ok? E aqui, vamos ver. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 partes. E quantas partes tenho pintado? Ó, só está pintado 4. Então eu tenho 4 de um total de 6. Então vocês estão tendo a ideia geral de fração aqui. Eu tenho um triângulo, vocês já pegaram a ideia. Eu tenho um triângulo dividido em 3, eu pintei uma. Eu tenho 1 de 3. Eu tenho aqui essa figura dividida em 5 e pintei uma parte. Eu tenho 1 de 5, aqui 1 de 6, 3 de 5, 2 de 4 e assim por diante. Então vocês já deram para entender como funciona a fração. Tranquilo? E a leitura dos números? Percebam o seguinte. O número de cima, eu faço a leitura normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim infinitamente.
E o número de baixo, eu faço uma leitura especial. Inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto. São esses aqui que representam os números. Inteiro, 1, 2, meio, 3, terço, 4, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Chegou até décimo, aí agora eu começo a contar. A partir do 11 em diante, eu coloco o número normal e acrescento a palavra avos. Então fica 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim infinitamente. Então nesse exemplo aqui a gente consegue já fazer uma leitura mais formal. Eu tenho 1 sobre 1, então eu tenho 1 inteiro. Eu tenho 1 sobre 2, então eu tenho 1 meio. 2 é meio, tá? Eu tenho 2 sobre 3, então eu tenho 2 terço. É sempre dessa forma. O número de cima vai ser a leitura normal, 2, 3, 4. E o número de baixo eu faço essa leitura especial. Tem que sempre atentar ao número que está aqui. Aqui é 1 inteiro, meio, terço, quarto, sexto. Entenderam? Então aqui eu tenho 3 sobre 4, fica 3 quarto. Quarto, sexto. 1 terço, 1 quinto, 1 sexto, 3 quinto e 2 quartos. Perceberam? É bem simples, é sempre dessa forma. Então aqui, se eu quisesse fazer a leitura desses números fracionários, eu tenho uma parte de um total de 6. Como é que eu fazia essa leitura? 1 sexto. Eu tenho 3 partes de um total de 5. Como é que eu faria essa leitura? 3 quintos. Eu tenho 2 partes de um total de 7. Como é que eu faria essa leitura? 2 sétimos. E eu tenho 4 partes de um total de 12. Então eu faria 4 dozeavos, ok? Sempre que eu passar o meu denominador for maior que 11, eu faço a leitura do número e acrescento a palavra avos. Então nesse exemplo, 12 avos. Vamos ver aqui fração de quantidade. Eu quero que vocês me dêem 4 oitavos de 24 maçãs. Como assim 4 oitavos de 24 maçãs? Lembra que eu falei que uma fração representa uma parte de um todo? Então, eu quero 4 partes de um total de 8 de 24 maçãs. Ou seja, eu vou dividir essas minhas 24 maçãs em caixas, dividir em 8. Ó, eu peguei aqui 8 caixas para representar minhas maçãs. Eu fiz 24, dividi para 8, para eu achar o meu total, para organizar. Ficou 3 em cada caixa, ok? Só que eu quero 4 partes dessas caixas, então eu quero 4 caixas. Como é que a gente faz? Eu pego 4 caixas e separo. Separei minhas 4 caixas, agora eu vou ver quanto é que deu. Então, 4 oitavos de 24 maçãs, eu peguei 4 de 8 partes no total de 24 maçãs. 4 vezes 3 dá quanto? 4 vezes 3 dá 12. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei a minha maçã, dividi em grupos iguais, 24 por 8, cada grupo ficou com 3 maçãs, e esses grupos, eu peguei 4 desses grupos, eu peguei 4 caixinhas. Então, 4 com 3 cada, 4 vezes 3 dá 12. Então, 4 oitavos de 24 maçãs é igual a 12. Você pode achar quantidades de várias coisas. Um terço de uma sala, por exemplo. Um terço de uma sala, eu vou dividir aquela sala exatamente em 3 partes e vou pegar uma parte. Se eu quero um meio dessa caneta, eu vou dividir essa caneta ao meio e vou pegar uma parte. Entenderam? Vocês conseguem dividir tudo, consegue ser fracionado. E a fração está no nosso dia a dia, está em tudo, ok? Vocês querem dividir um leite, dividir ao meio, quer um café, entenderam? Tudo vai estar representado por fração. Ó, muitas vezes aqui aparece muito em receita. Vocês vão ver uma receita na internet, aí vão lá, meia xícara de chá. Então é isso que está acontecendo, é a metade da xícara. Ou 4 oitavos, entenderam? É isso que vai estar acontecendo. Então aqui, acho que por hoje é só. Beleza, pessoal? Até a próxima aula e bons estudos!